Agora, o pastor Richard é uma tristeza. Porque, sabe, pega a Inquisição que aconteceu no ano 1000 depois de Cristo, e ele quer pegar a Inquisição que aconteceu por volta do ano 1000 e unir com um livro que foi escrito no ano 60. Bem, e ainda criticando a igreja, o que não deveria, né? Porque uma pessoa educada não faz isso. Eu já falei para o Richard, mas ele não aprende. Né? Como ele acabou, por exemplo, humilhando e de uma certa maneira, atacando o jeitoso. Eu acho que é desnecessário, Richard. Não ataquei ninguém, não. Não ataquei ninguém. Desnecessário, querido. Por favor, deixa eu falar, porque eu escutei tudo que você falou. Quem vai começar a atacar agora é o senhor, mas vamos lá. Que eu falo demais e me corta o tempo. E você falou tanta coisa que tem uns esdrúxulos que estão te dando razão que eu preciso elucidar. Você ataca até as pessoas que pensam assim. Por favor, Richard, eu fiquei quieto quando você falou. Tá bom. Daqui a pouco eu falo. Senão não tem condições. Por favor. A Inquisição... Eu queria aproveitar e dizer também ao pastor Lucas Medeiros, que está aqui, ele disse: o anticristo não é um homem, sim um sistema, um corpo cheio de membros. Interessante, também está vendo isso foi do falado. Pastor. Né? Ele é meio Fernando papagaio Pinto. do Richard. Ele é meio papagaio. Ele parece que está junto. Ele entra aqui para apoiar Felipe Carvalho. Do Richard. Eu quero dar um abraço para Curitiba também, através do... Já fui embora. Cleiton Stótinas. É porque está com muita gente, então vai indo... Quem não acreditou que Davi existiu, né, para acreditar no anticristo é complicado. A melhor história de Davi que eu vi contada foi pelo pastor Adélio, mas vamos lá, fala, Cleudon. Tá, o Haroldo Santos, que está aqui, né, ele foi dizer que púrpura e escarlate, quem que veste isso se não é o Papa? E aí vai falar também da Santa Inquisição, né? Santa Inquisição. A Igreja Católica matou milhares de pessoas que não aceitavam os dogmas. Gente, quem conhece história sabe que a Santa Inquisição ela foi encabeçada por políticos e perseguidores políticos. Isso não significa que o Papa aceitava e que o Papa abençoava. Eu acho que para você falar de Santa Inquisição, antes de ser um papagaio e ficar repetindo o que o pastor fala na igreja, no púlpito, o que você escuta na escola dominical ou na escola sabatista, você tem que estudar com um professor de história descomprometido em querer partir para o lado da Igreja Católica ou querer partir para o lado da Igreja Evangélica. Você precisa entender que muitos políticos usavam a Santa Inquisição para matar políticos e acusavam esses políticos de bruxos para poder conseguirem matar. Com a bênção da igreja, mas assim, a igreja estava a milhões de quilômetros longe. Milhões de quilômetros longe. E quando o Papa sabia, o corpo já tinha virado pó. E o Papa não tinha como fazer, a não ser substituir aqueles que estavam encabeçando, né, as tropas da Inquisição. As Santa Cruzadas, como você quiser chamar. Eu acho que para você falar de Inquisição é um outro programa e você tem que vir com bases históricas, ao invés de ser um papagaio repetindo coisas infundadas que o Richard acabou de fazer. O Richard não entende nada de história, não é uma pessoa que fez faculdade, ele fica repetindo. Você quer que eu te mande meu diploma, padre, para você? Por favor, Richard. Você quer que eu te mande? Você está me atacando. Você falou mal da minha igreja. Já começou agora a dar piti de novo. Richard. Não ataca, se concentra no tema. Richard, por favor. Por favor, se digo não eu, for para ter padre. um diálogo, eu vou sair do programa. E se o senhor for ficar me atacando também, eu vou ficar aqui ouvindo eu vou te dar a palavra, igreja. Com certeza, Richard. É simples, Richard. Cria vergonha na cara e para de atacar minha igreja. E você também, padre. Você também, padre. Tem que criar vergonha na cara e parar de ficar atacando as pessoas e me atacando também. Eu estou falando mediante a seu ataque. Você é baixo. A seu ataque para o Chique Jeitoso. Não ataquei ninguém. Eu citei aquilo que eu acredito, dentro das escrituras. Não, você não citou aquilo que você acredita. Você citou citei o que eu acredito. Fato histórico e fundado daqui a pouco, vamos lá, conclui a sua retórica, padre, por favor. Sim, mas o Richard vai deixar eu cumprir, eu terminar?
Depois eu falo, padre, fica tranquilo. Mas daí se você falar, eu vou ter a tréplica, querido. E a gente fica até amanhã aqui, padre. Richard, aprenda uma coisa. Não. Aprenda uma coisa. Não cite nome de igreja, não cite o nome da pessoa, porque daí você vai me dar liberdade de citar o teu nome e o nome da tua igreja. Sim. Você entendeu? Não faça acusação ad hominem. Não faça isso. Quando nós vamos debater eu já falei aqui em outros programas. Quando nós colocamos ponto de vista... Richard, é minha vez de falar, Richard. Evê, você não vai pôr ordem na casa? Já botei. Vamos fazer o seguinte. Bem, eu falei para você. Daqui a pouco ele vai ter essa tréplica. Que eu ia ser muito atacado. Se você não puser ordem na casa, né, não tem condições de ter um diálogo. Por favor, padre, continue a sua retórica. Então, vamos parar agora essa discussão. Continua a retórica de onde o senhor parou. Por favor, pastor Richard. Deixa eu te falar amados, deixa eu falar uma coisa. Prestem muita atenção. Quando eu venho aqui no programa, a minha intenção não é atacar ninguém. Tá? Quando eu cito textos bíblicos, eu cito aquilo que está dentro da palavra, não é atacar ninguém. Dentro de um debate, tá? Onde as pessoas têm pensamentos divergentes em relação à cultura, em relação à doutrina, é normal acontecer isso. Com todo respeito, Chico, lhe amo em Cristo. Padre Cleodon, com todo respeito, lhe amo em Cristo. Na minha fala, prestem atenção, eu citei, tá, o texto de 2 Tessalonicenses para explicar que o templo que esse espírito, esse anticristo, ele vai se assentar, não é um templo material. Mesmo Paulo, que citou que ele se assentaria no templo de Deus, querendo parecer Deus, é o mesmo Paulo que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu não falei só em relação à religião afro, eu não falei só em relação ao catolicismo, o EV é testemunha disso. Eu citei os protestantes, eu falei de pastores que comercializam a fé, eu não estou atacando, eu estou mostrando aquilo que eu acredito dentro das Escrituras. Então, vou citar novamente, e se vocês quiserem acreditar que isso é um ataque, é a palavra de Deus. Todo aquele que ultrapassa e não persevera no ensinamento de Cristo não tem a Deus. Cristo não ensinou só que nós temos que crer nele ou amar para nós irmos para o céu. Cristo pregou sobre a existência dos filhos de Deus, sobre o fim do mundo, sobre a existência dos filhos do maligno. Então, com todo respeito, eu acredito, tá, naquilo que está escrito na palavra. Quando eu citei sobre a Igreja Católica, Apostólica Romana, tudo bem, que eles pediram perdão, eu reconheço. Eu citei o quê? Eu citei que ocorreu, sim, que muitos foram usados no passado como anticristos, dentro dessa visão que foi colocada, como muitos protestantes também, tá, foram usados como anticristos e estão sendo usados como anticristos, deturpando as Escrituras, levando as pessoas à comercialização da fé. Agora, eu sou intolerante. O Márcio chega aqui e o Márcio fala que ele não acredita em Deus, ele está sendo intolerante. Eu disse que eu não acredito no Exu, eu estou sendo intolerante? Não, nós estamos debatendo. Eu gostaria de citar para você que está em casa, preste atenção, preste muita atenção. O Messias, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado por meu Pai. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, isso faz parte do reino, do trabalhar do anticristo. Diz a palavra, mas o Espírito, que Espírito é esse que está falando? Eu acredito que é o Espírito Santo. Expressamente diz que nos últimos dias apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, muitos estão pregando mentiras, tá? E o próprio Paulo, ele diz o seguinte, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 4, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou citando aquilo que eu acredito. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino,
pregues a palavra. Eu não vim aqui para pregar a palavra do Richard. Eu não estou falando aqui o que eu acho. Estou falando aquilo que está dentro das Escrituras, que eu acredito. Tá? Ele diz, pregue a palavra. Insista. A tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, doutores nisso, doutores naquilo, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E quando nós falamos de fábulas, o anticristo adora pregar fábulas. O anticristo está trabalhando na Terra para levar as pessoas às fábulas mesmo, fazendo as pessoas acreditarem que o simples fato delas acreditarem em Jesus como Senhor e Salvador é o suficiente para elas entrarem no reino de Deus. O homem não é salvo pelo amor, o homem é salvo pela fé em Cristo, pela obediência à sua palavra. Então o céu, tá? O reino espiritual, o céu, não é uma Disneylândia, todo mundo vai para lá, é só acreditar em Jesus e todo mundo vai para lá. Ele disse que aquele que não nascer de novo, de modo nenhum entrará no reino de Deus, e é nascer da água, nascer do Espírito. Então, não é, achismo,